Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vocês também, assim como nós, vamos ver detalhes da proposta vinculante da SAF do Santa Cruz. É isso mesmo, fica no vídeo até o final para falar de tudo que está composto nessa proposta aí endereçada ao Santa Cruz, matéria feita pela Camila Souza no GE, então a gente vai falar aqui sobre isso, beleza? Mas antes de seguir, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta, é muito importante você ajudar a gente a continuar esse trabalho. Vamos lá. Santa Cruz recebe proposta final para a SAF. Veja os detalhes do contrato. Grande novidade da proposta é a cessão em definitivo do Arruda para a SAF. Já traz detalhe da proposta vinculante, cujo valor de investimento é de 1 bilhão em 15 anos. Vamos pular aqui, né, sobre isso e vamos lá para o detalhe, né? A proposta foi enviada oficialmente dia 6 de junho, sendo acompanhada da entrega física dos documentos no dia 9. A investidora Cobra Coral Participações, na sede de Nova Lima, Minas Gerais, e assessorada pela ARK Gestoras de Recursos. Promete um modelo de gestão sustentável e transparente. Vamos ter atenção aos detalhes da proposta aqui que o GE trouxe, tá, pessoal? Muita atenção nisso. Valor global do investimento, 1 bilhão em 15 anos. Isso aí eu acho que é valor mínimo, tá? 1 bilhão em 15 anos, todo mundo já sabia disso. Aportes iniciais obrigatórios. Importante, aportes quer dizer que o investidor vai aportar dinheiro. Isso aí é confirmação de dinheiro novo, dinheiro que sai do bolso. Então, aportes iniciais obrigatórios. 25 milhões em até 12 meses após o fechamento da SAF. Então, Santa Cruz finaliza essa SAF em agosto, podemos dizer. Então, até agosto do próximo ano, 25 milhões devem ser aportados de dinheiro novo. Importante. Mais 25 milhões entre o 13º e o 36º mês após o fechamento. Então, Santa Cruz tem 50 milhões de aportes obrigatórios a receberem da SAF. Composição do investimento inclui receitas geradas da associação para a SAF, né? No caso, o que o clube gera, a SAF vai ter o acesso a isso, vai deter isso, né? Aportes direto da investidora, então aporte direto da SAF, captação de subvenções, então captação de recursos, né? Então pode, como já foi falado, de ter esse fundo de investimento, né? Esse FI, onde pessoas aportarão dinheiro, né? No Santa Cruz, né? Investimento em ativos. Santa Cruz exige, né, que seja feito CT, Arruda e tal, então esses são os ativos que serão investidos, né? Preço de UPI, então Santa Cruz também exige, está no contrato, né? Pagamentos de obrigações do Santa Cruz, obrigações legais, né? Então tudo que envolve ao futebol do Santa Cruz, né? Pagamento de terceiro, tributos, federação, confederação, então isso também inclui aí como a composição dos investimentos que a SAF vai fazer. Então tudo isso aqui envolve obrigações da SAF do investimento, tá? Estádio do Arruda, isso aqui acho que foi um tema que grande parte da torcida ficaram chateados, né? Porque no início se discutia muito se o Arruda, parte da diretoria, né, não incluiu o Arruda, né, guardar o patrimônio. Aí a gente ficava muito irritado, porque a gente não vê o patrimônio hoje na mão da associação como algo rentável. Isso aí deveria sim ser negociado com a SAF e foi negociado, né? O Estádio do Arruda. O José do Rego Maciel será transferido de forma definitiva à SAF mediante aprovação da lei municipal. Enquanto o Arruda não for definitivamente transferido para a SAF, o Santa Cruz fará uma cessão de uso para a SAF com duração de 50 anos, prorrogados automaticamente por período igual, né? Por igual período. A SAF, desta forma, terá exclusividade total no uso e exploração comercial do Arruda. O clube manterá a área social que será desmembrada da operação da SAF. Então, só traduzindo isso, todo o Arruda será da SAF, menos a sede social, que continuará com a associação, tá? Então, a gente pode ter name rights, pode ter explorações de cantinas, etc. Tudo isso mediante a SAF. Tudo isso fica, banheiro, estrutura, tudo é SAF. Então, a SAF tomará de conta
toda estrutura que principalmente podemos dizer que afeta o torcedor, né? O torcedor afeta mais com o estádio, né? Na usabilidade do estádio, da ida, da entrada, do uso das dependências do Arruda. Hoje, a partir da aprovação da SAF, obviamente, será destinada 100% a SAF e a SAF cuidará 100% disso. Investimentos em infraestrutura. Total mínimo 100 milhões, onde 10 milhões em até 24 meses após o fechamento da SAF, né? Então 10 milhões em 2 anos e 90 milhões em até 156 meses após a transferência do estádio. Bom, isso aqui é um detalhe interessante, porque muita gente vai falar, isso aqui é pouco, isso aqui total mínimo de investimento, pouco. Isso está se falando de investimento da SAF, tirar do bolso da SAF e investir no clube. Isso aqui não está falando de name rights, onde a gente pode ter um name rights aí que assume essa reestruturação do estádio por completo, né? Uma remodelação, né? Então, colocar o nome do estádio, fazer tudo isso como aconteceu no Morumbi, por exemplo, do São Paulo, tá? Então, isso aqui fala de investimento da SAF, não está falando de name rights. Prestação de contas, isso aqui é um tema muito importante, torcedor. Isso aqui é muito importante. Relatórios periódicos obrigatórios para o controle da geração de recursos para a SAF com auditoria externa. Demonstração detalhada de movimentação financeiras e comparativos periódicos. Então, isso aqui é importantíssimo, essa transparência, né? Tudo que fala aqui no início, né? No início aqui ele fala, promete um modelo de gestão sustentável e transparente. Então, isso aí vai mostrar a sustentabilidade e transparência da gestão da SAF. Garantia ao Santa Cruz, ponto muito importante. Bônus de subscrição controle, né? Isso aí quer dizer o quê? Que o Santa Cruz pode retomar o controle em caso de inadimplência do que está sendo assumido como compromisso da SAF. Se a SAF não cumpriu o que está acordado, o Santa Cruz tem o direito da retomada do controle, como aconteceu no Vasco, por exemplo. Mas no Vasco é um tema mais delicado. Enfim, mas vocês entenderam. Após a compra, recompra de participações da investidora. Então, Santa Cruz, como associação, pode recomprar participação de porcentagem, né? Claro, se a Cobra SA vai para o mercado, coloca 10% no mercado para venda, a associação tem a opção de compra. Antidiluição, isso aqui é muito importante. Mecanismo contratual que protege a associação em evento de diluição do valor acionário, isso aqui é muito importante. Garantia da manutenção de 10% do clube em caso de aumento de capital. Vamos lá, isso aqui é bem interessante para a gente explicar. Hoje, por exemplo, Santa Cruz tem 10% de 1 bilhão. 10% de 1 bilhão, isso quer dizer que Santa Cruz tem 100 milhões. O que acontece no mercado financeiro? Quando esse ativo ele passa a ser 2 bilhões, esse 10%, ele não é 10% mais, ele se torna 5%, porque 5% de 2 bilhões é equivalente a 100 milhões, entendeu? O que o Santa Cruz está dizendo é o quê? Que Santa Cruz não vai perder 10% independente da valorização ou desvalorização do clube. Quer dizer o quê? Se o Santa Cruz hoje tem 10% de 1 bilhão, que é 100 milhões de reais, e o clube passa a valer 2 bilhões, o Santa Cruz passa, a associação tem o direito a 10% de 2 bilhões. Isso é um 10% de 200 milhões. Então, esse mecanismo de antidiluição é importante. No mundo do investimento, quando você aporta dinheiro e você tem a valorização desse ativo, você mantém a porcentagem, mas se você quer manter o valor dessa porcentagem, você tem que aportar mais dinheiro. Acontece muito isso, né? Então, se você compra um negócio de 1 bilhão de reais, você compra 10%, você tem 100 mil. Quando esse 1 bilhão virar 2 bilhões, para você manter 10%, você tem que comprar mais 100 mil, para ficar com 200 mil e ter os 10% garantido. Santa Cruz garante que não será diluído em nenhuma rodada futura de negócio. Isso é importantíssimo, tá? Isso é muito importante. Orçamento mínimo por divisões corrigido pelo IPCA, né? Deixa a gente pegar só o IPCA de 2025, quanto foi? Aliás, 2024, né? Vou pegar o 2024, que é o fechado do ano. O IPCA de 2024 fechou em 4,83%, né? Então, Santa Cruz vai ter o valor corrigido pelo IPCA anualmente. Isso é importante também, ter uma taxa de correção monetária. Isso é fundamental para você também manter o valor do dinheiro no valor que ele realmente vale, né? Porque se a gente botar 52 milhões esse ano que vem, 52 milhões já não tem o mesmo valor de 52 milhões. Então, precisa ser corrigido anualmente. E a taxa do IPCA aí foi elegida como essa correção nos valores do Santa Cruz. Série D,
20 milhões, como a gente tinha falado. Série C, 36 milhões. Série B, 52 milhões. Série A, 100 milhões. Todos os valores corrigidos pelo IPCA. Então, obviamente que em 2026, se a gente estiver na Série D, não vai ser 36 milhões, e sim vai ser corrigido pelo IPCA. Detalhe que Série D, muita gente fala, vai ter 20 milhões esse ano. Tem as controvérsias, porque houve investimento, aliás, oficialmente não houve investimento da SAF no Santa Cruz, oficialmente isso, e quando a SAF fecha em agosto, então é muito curto para investir 20 milhões na reta final de Série D, na reta final de ano. Eu acho que isso aí só a SAF tem um estaca zero em 2026, tá? Pagamentos dos credores da recuperação judicial. Importante esse detalhe aqui, a gente tem que se ater bem a esse detalhe. Valor máximo, 65 milhões e prazo até o 13º ano após o fechamento. Então, 13 anos, no caso. Fechamento, Santa Cruz fecha em agosto, tem 13 anos para quitar a dívida da recuperação judicial. Caso o valor da dívida exceda 65 milhões, a SAF que herda esse passivo. Entende haver mecanismo para pagar, por exemplo, descontando a distribuição de lucros da associação. Então, basicamente o que acontece aqui, a SAF é o valor máximo da recuperação judicial que a SAF ela assume, no valor máximo de 65 milhões. 65 milhões ela assume. Se vai ser dividido em 13 anos, aí são outro momento essa discussão, né? Mas até 65 milhões a SAF ela assume isso. Mas caso o valor exceda, a SAF que vai herdar esse passivo, tá? Então, se for 80 milhões, a SAF também vai herdar isso. Então, e entende-se que tem um mecanismo, né, descontando distribuição de lucros da associação. Então, basicamente, a SAF está dizendo aí que alguns lucros, alguns repasses feitos para a associação, tem alguns mecanismos ali que você consegue capitalizar isso para pagar o excedente. Pelo que a gente conversa com um e com outro em relação à recuperação judicial, acredito que 65 milhões será o suficiente para quitar a RJ do Santa Cruz. Mais que suficiente para quitar a RJ do Santa Cruz. Por isso, eu acredito que eles estejam bem confortáveis com esse valor, tá? Então, 13 anos para você quitar 65 milhões é um valor irrisório para os investidores, tá? Até o 13º ano, né? Então, são 13 anos, né? Condição precedentes, né? O que precisa para se tornar SAF, né? Aprovação interna no Santa Cruz. Olha aí, tá? Olha aí. Aprovação interna do Santa Cruz, homologação do plano de recuperação judicial, constituição da SAF e regularização fiscal, isso é um momento posterior, né, a todos os ritos, e garantias contratuais investidor, o grupo Health Eagle. Então, Santa Cruz tem essas condições precedentes. Então, aprovação interna, homologação do plano, constituição da SAF e regulação fiscal e garantias contratuais do grupo de investidores, grupo Health Eagle, né? No caso, é isso aí, né? Basicamente, o que a gente já vem falando há muito tempo. Basicamente, é aprovação interna, homologação, constituição da SAF e garantias contratuais. Basicamente é o que a gente vem falando há um bom tempo isso, né? E sobre governança, né? Que é um ponto que muita gente queria saber como vai ficar essa questão dos conselhos, né? Vamos lá. Cobra Coral Participações com 90% tem 4 assentos no Conselho de Administração e 2 no Conselho Fiscal. Já o Santa Cruz, com 10%, tem um assento em cada conselho. Então, a associação ela vai eleger um representante no Conselho Administrativo e outro no Conselho Fiscal. Então, é um assento em cada isso. Então, logicamente que o majoritário é o grupo de investidores. Direito a veto em matérias específicas da Assembleia Geral. Então, a governança está bem distribuída aqui, bem clara. Obviamente que deve ter alguns outros detalhes que a gente vai ficar sabendo com o passar do tempo. Bom, pessoal, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, a gente deu uma lida aqui. Vamos desbruçar em mais coisas, em mais detalhes, mas é uma prévia do que a gente vai ver pela frente em relação à SAF do Santa Cruz. Muito obrigado a todos, até a próxima. Valeu!